Um cachorro é um exemplo de ser eucarionte? Também. Todos esses seres vivos, né, do reino animalia, eles vão ser classificados também como seres eucariontes. Ok? Dúvidas? Não have, né? Legal. Então, galera, dentre esses seres vivos que surgiu na natureza, as bactérias, né? As bactérias, alguns tipos de protozoários, alguns tipos de alga foram os primeiros seres vivos a serem formados. Depois vieram os fungos, né? Depois vieram alguns tipos de vírus também. E plantas terrestres também. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, houve aí essa grande evolução, né, que deu não só uma questão mais de adaptação aos tipos de ambiente, fizeram com que vários seres vivos se adaptassem a ambientes diferentes, mas também trouxe para esses seres vivos uma diversidade. Beleza? Diversidade de formatos, de cores, certo? Dúvidas? Não, né? Show de bola, galera. Existe uma segunda classificação, que é quanto à quantidade de células. No começo da aula eu expliquei para vocês que existem seres vivos que vão possuir uma célula, 10 células, 100 células, milhares, bilhões de células, né? Então, existe uma classificação também perante a quantidade de células encontradas nos seres vivos. São dois exemplos clássicos. Os seres unicelulares, que são seres vivos que contêm somente uma unidade celular. Exemplos são bactérias e protozoários, certo? As bactérias e os protozoários também. Eles só contêm uma única célula, ok? E os seres multicelulares são seres vivos que contêm várias unidades celulares. Exemplos, algas. Cada bolinha dessa aqui, ó, galera, é uma célula, formato celular. E nos fungos, galera, se você abrir um cogumelo dentro, você vai ver vários filamentos bem pequenininhos. Esses filamentos são chamados de hifas, com H. Hifas. As hifas são estruturas celulares que auxiliam no processo de absorção de nutrientes para os fungos. Então, olha para essa imagenzinha aqui, ó, bem bonitinha. Tá vendo essas várias ramificações aqui, ó? E essas estruturas aqui, elas são chamadas de hifas, e essa estrutura aqui embaixo, mais ramificada, são chamadas de micélio, ok? Então, os fungos, eles têm essas estruturas, e cada uma dessas estruturas, galera, tem mais de 100 células agrupadas, ok? Ou até mais, dependendo da espécie de fungo, ok? Dúvidas? Não, né? Bom, galera, então essa parte de classificação ela é bem natural, ela é bem simples, né? É só para vocês terem uma noção de como é a célula, certo? Em relação aos seres vivos. Agora nós vamos estudar o que é que tem dentro das células. Então a gente está falando só de classificação dos seres vivos nas células. Mas, professor, e as células? Eu sei que elas são unidades que constituem todo e qualquer tipo de ser vivo. Mas o que é que tem dentro da célula que faz um ser vivo se movimentar? O que é que tem dentro da célula que faz o ser vivo necessitar de água? O que faz uma célula fazer com que qualquer tipo de outro ser vivo ele precisa falar, ele consiga se movimentar, caminhar, consiga realizar a digestão dos alimentos, ele consiga ter uma respiração. Então, que importância a célula tem para o organismo vivo? E de que forma as células são constituídas? Então, galera, para responder todas essas perguntas, é interessante a gente estudar a constituição da célula. Por quê, professor? Porque você estudando a constituição da célula, nós podemos
desvendar esse grande mistério, certo? Esse mistério de saber por que os seres vivos conseguem nadar, conseguem andar, conseguem falar, algumas espécies, obviamente, conseguem realizar todas as suas atividades, seja respiratória, seja digestiva, ok? Isso tudo pode se resumir quando a gente explica sobre células, ok? Então, como eu expliquei para vocês, existem dois tipos de células, né, de seres celulares. São os seres procariontes e os seres eucariontes, ok? Então, olhando para a imagem aqui, ó, certo? Essa imagem, ela nos revela duas estruturas celulares que são constituídas de formas distintas, né? Apesar de ter essas formas distintas, também elas vão ter estruturas semelhantes. Então, a semelhança entre uma célula procarionte e eucarionte, galera, é que ambas são formadas por membranas plasmáticas e de parede celular. Professor, o que é a membrana plasmática e o que é essa parede celular? Galera, na imagem aqui, ó, do ser procarionte, a parede celular é essa parte, né, identificada e destacada de preto. Então, essa parte aqui de preto, ó, certo? Essa partezinha aqui de preto é a parede celular. A membrana plasmática seria essa parte aqui em azul. Ó. Okay? Então, essa parte aqui em azul seria a membrana plasmática. Então, vamos lá. Galera, a parede celular, a parede de qualquer tipo de célula, seja procarionte ou eucarionte, elas vão ser constituídas de lipídios. Então, a parede celular, ela é constituída de lipídeos, ok? Também elas podem ser formadas a partir de proteínas. Então, a junção entre as moléculas de lipídio e as moléculas de proteínas, elas formam as paredes celulares. Então, galera, tá vendo aí a importância da nossa alimentação? Vou fazer aquele link, né? Então, olha, quando a gente se alimenta de produtos que tenham lipídios ou proteínas, nós estamos consumindo nutrientes que podem ser usados para formar paredes celulares de novas células. Okay? Uma curiosidade, galera, é que nossa pele, por exemplo, ela passa por processo de descamação em torno de 1 a 2 semanas. Se você parar de tomar banho por 1 ou 2 semanas, você consegue ver sua pele se descascando. Isso são células mortas, ok? Essas células mortas, elas deram lugar a células mais resistentes e mais novas. Né? Então, se são novas células, todas elas precisaram de lipídios e proteínas para fazerem as paredes celulares. Okay? Essas paredes celulares, galera, ela tem uma grande utilização, uma grande função, que é proteger as células e também auxilia no transporte dos nutrientes. Então, ela é como se fosse o porteiro. Ela deixa quem entra e quem sai ali. Ok? As membranas plasmáticas, galera, são essa parte aqui em azul. Também ela serve como proteção para a célula. E também ela serve também no auxílio dos transportes de nutrientes. Ok? Então, essas são as semelhanças entre as seres procariontes e eucariontes. Ambos também vão ter uma estrutura chamada de ribossomos. O ribossomo aqui, os ribossomos, certo? E também ambos vão ser constituídos de DNA. Okay? Para quem não sabe, ribossomo, pessoal, é uma estrutura, é um tipo de organela, olha aí, que é responsável pela produção de proteínas dentro da célula. Okay? Nós vamos falar um pouquinho mais de ribossomos já já. E a diferença entre as células procariontes e eucariontes, galera, é que nas eucariontes vão ter estruturas, né, chamadas de organelas, com exceção do ribossomo, mas vai ter outras estruturas, né, classificadas como organelas, que os seres eucariontes têm, mas nos procariontes não tem. Dúvidas? Não, né? Então, membrana plasmática e parede celular são estruturas que contêm tanto nos seres eucariontes e nos seres procariontes.
Também ambos vão possuir ribossomos e DNA. Membrana plasmática e parede celular ajudam na proteção da célula e também no transporte de alimentos. Já as diferenças, ou já os ribossomos, eles auxiliam na produção de proteínas. Ok? Uma diferença, galera, é que os seres eucariontes possuem mais tipos de organelas do que nos seres procariontes. Dúvidas? Não, né? Então vamos lá. Professor, então, essas organelas que tem nos seres eucariontes são quais? São quantas? Galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 principais tipos de organelas no ser eucarionte. Existem mais organelas, mas eu peguei as 6 organelas principais que constituem o ser eucarionte. Ok? Galera, para ficar mais fácil essa compreensão da constituição das células, basta imaginar que a célula é como se fosse um prédio empresarial, certo? No prédio, né, na indústria, no prédio, chamada célula, elas vão ter o que lá na indústria, na empresa? Paredes, né? Todo prédio, galera, é feito de paredes cerâmicas, né? Feito de chão, ok? Então, galera, as paredes, né? O cimento, a argamassa, analogamente, ela seria como as paredes celulares e a membrana plasmática, ok? Então, as paredes, os cimentos e o chão, o piso do prédio, analogamente seria as paredes celulares e a membrana plasmática. A parede celular é como se fosse a parede do prédio e a membrana plasmática seria o piso, o chão, né, o espaço dentro da célula, ok? Entenderam aí a analogia? Bem legal, né? Então, o que é que acontece? Imagina aí essa empresa, galera. Imagina a empresa. Pronto. As paredes, o chão seriam a membrana plasmática e a parede celular. No ser procarionte, galera, no prédio do ser procarionte, quando você entra, o que é que você vê lá? Só existe um funcionário. Dentro da célula procarionte só existe um funcionário, os ribossomos. Então, galera, o ribossomo é como se fosse um funcionário lá da célula. A célula precisa desse funcionário do ribossomo, tá bom? Então, as organelas, pessoal, é como se fossem os funcionários da célula. No caso da célula procarionte, ela só tem um funcionário, um tipo de funcionário, que são os ribossomos. Ok? Já nas células eucariontes, galera, vai ter esses 6 tipos de funcionários diferentes aí. Mitocôndrias, ribossomos, retículo, complexo Golgi, lisossomos e centríolos. Ok? Então vamos aqui resumir rapidinho. Mitocôndria é um tipo de organela, galera, que ela é como se fosse o rapaz da eletricidade, é como se fosse o eletricista. Então, a mitocôndria dentro da empresa é como se fosse o eletricista. É ela que vai promover a produção de energia para as células. Então, todo prédio, toda indústria, toda empresa, galera, ela precisa de energia. E quem vai fornecer é o eletricista, que é a mitocôndria. Certo? Professor, como é que a mitocôndria ela vai conseguir produzir energia? Ela vai conseguir produzir energia porque ela realiza a respiração celular. Então, a respiração das células ocorre nas mitocôndrias. Ok? Show? Então, é a partir da respiração dos seres vivos, que é realizada na mitocôndria, que ela vai produzir energia elétrica. Ok? Os ribossomos, como eu falei, eles fabricam proteínas para as células, que ajudam lá na regeneração da célula e no seu próprio crescimento, certo? É só se ligar. Os ribossomos, pessoal, é como se fosse o pedreiro. Os ribossomos é como se fosse um pedreiro.
na empresa. É o rapaz que, ó,